Da outra vez que tu vem aqui, eu queria te perguntar sobre a história de Lúcifer, e eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso. Uhum. O que é esse personagem? Da onde ele vem e o que ele quer? Tá, legal. Posso fazer um parente antes, só para terminar essa história do cassino? Porque aí claro. ninguém vai esquecer isso. Claro, claro. Tem uma alegoria, que eu acho legal, as pessoas pegam a alegoria e guardam isso, né? Teve um cara que as pessoas são muito ligadas a número, né? Daniel, nasci no dia 7/7/77, então tem alguma coisa na minha vida, né? Sou Deus, então. Então é o demônio que quer me pegar por causa da data, da placa do carro, enfim. Então tinha um cara nessa alegoria que realmente, para ele tudo dava 7, e 7 era o número que ele gostava muito. Aí ele conseguiu um trabalho. Ele tinha que acordar às 7 horas, mas ele acordou um pouquinho atrasado, às 7 horas e 7 minutos. Então, ele se desesperou, se atrapalhou. Para conseguir chegar a tempo, ele pegou um táxi. O final da placa do táxi era 77. Ele chega no emprego dele, né, com 7 minutos também de atraso, porque correspondeu. E aí ele por acaso, ele olha o saldo dele no banco, como é que tá? Ele tem 7 mil. Então, ele tem certeza que Deus está falando com ele. Ele vai no Jockey Club, aposta 7 mil reais no cavalo número 7. Aí o que acontece? O cavalo chega em 7º lugar. Então, quer dizer, toda essa bitolação, né? Não adianta nada, né? Então, quer dizer, se pautar por número, você tá lascado, né? E pode ser também ele, né? O Lúcifer se passando por Deus para enganar o cara também, né? Às vezes a pessoa se enxerga o que quer enxergar também, né? Sim. Às vezes, se você cismar com o negócio, você seleciona os dados, né? E aí você acaba enxergando o que você quer, né? Para favorecer seu ponto de vista. Tem que ter tanta coincidência nessa história também que é difícil o cara não acreditar, né? Mas às vezes tem gente, por exemplo, acorda às 3 da manhã. Acordei, é o horário do demônio, pelo satanismo, até a hora que faz os rituais mais robustos, né? Para fazer um espelhamento, né? Jesus teve vitória na cruz às 3 da tarde. Jesus morreu às 3 da tarde. Aí começa a nova aliança. Aí, às 3 da madrugada, que é o efeito espelho, seria a hora do demônio. Seria mais ou menos o que aconteceu no Horror Amityville, né? Onde o menino lá matou a família inteira. Esqueci o nome do cara. Lembra dessa história? Isso foi aqui? Não, foi nos Estados Unidos. Tá, porque aqui tem uma parecida também, né? Do menino. Teve também aqui? Aqui em São Paulo. Como é que é? É um caso famoso. Tem uma delegada que veio e falou sobre isso. Eu não vou lembrar também. Teve o caso Evandro. É esse? Que o menino foi pra escola, matou a família? Não, esse é outro. Isso aí é outro. Mas esse caso que tem a ver... O que era coisa... Não, que aí que tá, que às 3 horas da manhã o povo acordava e achava que era do demônio. Mas é um ritmo biológico, né? Então, às vezes, a pessoa acorda e calha dela acordar às 3 da manhã, ela fica pensando, acordei às 3 da manhã. Aí você programa o teu cérebro, né? Muitas vezes eu vou dormir e falo, preciso acordar às 7. Eu acordo às 7. Né? Sem despertador. O cara pensou tanto nas 7 da manhã. Eu já estou acostumado. Aí não posso atrasar. E eu acordo às 7, né? Agora, tem gente que fica tão bitolado e acorda às 3 da manhã e acha que é o demônio que está acordando. Mas não, acordou porque acordou, né? Mas tem algum momento que é real? Que é um sinal do demônio? Ou que estão fazendo alguma coisa? Aí tem que passar muito filtro nisso, né? Que filtro que se passa para descobrir? Você tem que passar filtro da vida daquela pessoa, né? Quanto que ela é sugestionada, quanto que ela é susceptível àquilo. Porque senão a pessoa vai achar demônio em qualquer lugar. Mas e como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que é pra valer, que é verdade? Se você é um cristão e você tem o Espírito Santo, Deus ele coloca aquilo para você de maneira muito clara, né? Que você está sob alguma coisa. Se Deus está mostrando algo, tem que ter um propósito. Já começa por aí. Então não vai te acordar às 3 da manhã, para quê? Para quê? Então, sei lá, é para você orar um pouco, né? Para você ler alguma coisa que vai te edificar. Agora acordei, o demônio me acordou. E daí? Te acordou e volta a dormir. Né? Então, muito bem. Agora o demônio. Lúcifer, né? Ou Lucifer, né? Como chamam no satanismo, é dito em Ezequiel 28, é dito o seguinte, que ele era um querubim ungido. Então ele era um querubim, patente angelical dele, querubim. Então tem demônios, né, com desmembramentos de patentes, e os anjos também. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. E o Lúcifer era um querubim. Aí a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Ungido significa santificado, separado. Então ele era separado para um propósito. Ele tinha uma missão ali, que era um dos guardiões da glória de Deus. E diz que ele era perfeito em formosura, cheio de sabedoria, coloca ele como muito inteligente, bonito. Ele ganhou 9 pedras de Deus. Aí começa, Deus desmembra 9 pedras que ele ganhou. E ele pega esse número 9 para ele. Puxa, eu ganhei 9 pedras de Deus. Então o número 9 para o satanismo é muito importante. Nem tudo que dá 9 também é do demônio, né? Mas o número 9 é importante. Aí, logo depois disso, entra a iniquidade no coração dele, ele quer ser como Deus. Em Isaías, ele subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, você é semelhante a Deus. Eu quero ser como Deus. Ao querer ser como Deus, Deus o afasta da sua presença. Mas ele é um ser muito inteligente.
Ele enganou a terça parte dos anjos. Isso é anjo pra caramba. Que não é pautado na população terrestre. Ele enganou 7 bilhões e meio de pessoas, né? Ou 1/3 dessa população. Estamos falando de uma dimensão espiritual. A Terra é uma poeira cósmica em relação ao universo. Nós somos nada aqui. É um pontinho. Então, bilhões, trilhões de anjos ali, ele conseguiu enganar. Então, o poder de persuasão dele é muito grande, muito forte. Aí é dito que ele foi lançado para a Terra com a terça parte. Aí o que acontece? Ele está numa dimensão, no paraíso, que é uma dimensão, no meu entender, ainda espiritual, onde Deus faz Adão e Eva, faz a sua imagem e semelhança. E aí tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal que o homem não podia tocar, não podia comer. E o diabo estava ali. Quer dizer, ele não tinha ainda o poder de zanzar por todo o planeta. O poder dele geográfico se limitava ao perímetro dessa árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Mas por que ele estava ali? Então, ele foi mandado por Deus ali. Né? E aí, tá. ele estava no paraíso, porque havia uma única regra no paraíso. Não come da árvore do conhecimento. Não tinha 10 mandamentos, né? É um só. Você não come dessa árvore. Um mandamento, não tinha problema nenhum, sabe? O Adão pulava no cipó pelado, caía no rio, estava tudo bem, sem nenhum problema. Não tinha DR, não tinha sogra. Pensa bem na situação de Adão. Começou depois da maçã. Depois de Adão, depois. Então, e eles fizeram, sogro de alguém também. Então, quer dizer, não tinha problema, cara. Aí, de repente, Deus colocou, não vai nessa árvore. O demônio estava lá, até mesmo para testar a fidelidade, porque você tem um livre-arbítrio. Mas Deus sabia que ali estava o demônio? Sabia, claro. Deus permitiu que ele ficasse ali. Entendi. É o livre-arbítrio humano, a sua escolha. Deus deu a direção, não mexe. Um mandamento, não eram 10, Aí Eva chega perto, né? Eu imagino que essa sedução levou um tempo, não foi assim. Aí Eva, come a maçã. E a maçã é só uma alegoria, né? Na verdade, na Idade Média, as missas eram celebradas em latim e a palavra malum e malus é muito parecida no latim. Uma quer dizer macieira e outra quer dizer mal. Então a maçã ficou associada a essa simbologia do mal. Então vamos colocar aqui que seja maçã. Vai, come a maçã, é bonita, é cheirosa, é legal. E Eva foi resistindo. Você vê que ele tentou Eva, ele não tentou Adão. Ele tentou na mulher. Tem algum significado isso? Eu acho que ele tentou pegar assim o ponto fraco. A mulher é mais semântica, o homem é mais racional, até hoje, né? E a mulher é mais emocional. Então ele talvez tenha tentado pegar a Eva pela emoção dela, né? Pela emoção. E talvez, uma hipótese que ele pode ter usado, ele pegou e falou, olha, come a maçã, ela não queria. Aí ele falou, vou te contar um segredo. Quando você fala para uma mulher, vou te contar um segredo, o que acontece? Todos os sentidos da mulher estão antenados em você naquele momento. Ou vou fazer uma surpresa, dos dois. Acabou, ela não tem mais espaço, tempo, mais nada. Só existe você naquele momento para contar o segredo. E Lúcifer deve ter dito para a mulher, olha, vou te contar uma coisa, maçã emagrece. Ela comeu o pé inteiro, né, para emagrecer. Então, comeu, tentou, ela passa para Adão, os dois pecaram. Aí o que acontece? A partir daí, Lúcifer ele entra na nossa dimensão de tempo, digamos assim. E essa dimensão paraíso ainda era uma esfera espiritual. Os judeus acreditam que existem 7 céus, né? Então Lúcifer foi expulso da presença de Deus, não estava mais no mesmo patamar de céu que estava Deus, e foi expulsou para a terra. Então ele estava aqui na terra terrena. Por exemplo, tua sombra está aqui, né? E você. Então vocês dois estão no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. A sombra não tem 3 dimensões, né? E você tem. Então, as dimensões estão aqui, mas no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, patamares diferentes. Tá claro? Tem? Aí o que acontece? Então, eles estão nessa dimensão paraíso, que seria o equivalente ao terceiro céu, que Paulo fala, estive no terceiro céu e estive no paraíso. Nessa mesma dimensão do paraíso, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. Né? A árvore da vida, Deus proibiu, era o mesmo local. Lá em Apocalipse vai dizer que a árvore da vida está no céu, faz parte do perímetro geográfico ali do céu, da Jerusalém celestial. Então ele pega essa árvore da vida, Deus coloca querubins para tomar conta do caminho, para ninguém chegar perto nela. Colocou querubim, mesma patente hierárquica que o próprio Satanás. Você pega um outro exemplo bíblico, você vê como é que existe esse respeito hierárquico. Começa a ter uma treta, eles começam a disputar o corpo de Moisés. Porque se Moisés fosse enterrado, os ossos dele seriam venerados. Né? Ele era um profeta muito importante, libertou os caras do Egito e tal. Né? Aí o que acontece? Lúcifer ele vai querer pegar o corpo de Moisés, é descrito na Epístola de Judas. E vem um arcanjo, né? Miguel vai lá e faz uma treta com o diabo.
Só que o arcanjo, ele não tem autoridade para repreender um querubim. Então ele fala que o Senhor te repreenda. Quer dizer, Deus vai te repreender, né? Então os dois são irmãos, foram feitos por Deus. Então assim, o pai te repreende, né? Eu não posso, você tem, hierarquicamente ser acima de mim. Então você tem esse respeito hierárquico entre eles. Aí o que acontece? Voltando, então colocou querubim, mesma patente para tomar conta do caminho da árvore da vida. Quando o homem é afastado, imagina que o demônio, a Bíblia diz que ele é como um leão. Não é o leão, mas é como o leão. Ele precisava de uma legalidade do homem para sair daquele perímetro, daquela prisão temporária dele. O perímetro da árvore. O homem podia libertar ele dessa... Libertou, com o pecado. Sim, sim. Né? Aceitou. Então imagina um leão dentro de uma jaula, a tranca está do lado de fora. Só eu posso abrir. O leão não pode abrir por dentro. Ele é muito mais forte do que eu, mas ele não pode abrir. Aí eu abro. Aí o homem abriu pelo pecado, ele entra na nossa dimensão. Entrando na dimensão humana, ele vai corrompendo o homem. Ele vai se apresentando como um Deus para o homem. E pior ainda, esses anjos caídos tiveram relações com as mulheres. Em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus, anjos, viram as filhas dos homens, né, humano aqui, que eram formosas e tomaram para si mulheres que tantos escolheram. Tiveram relações com essas mulheres e nasceram varões de grande renome, gigantes. E a arqueologia comprova que os gigantes existiram, né, e comprova historicamente também pela Bíblia. Então eles trouxeram uma série de perversão para o homem, apresentando politeísmo, vários deuses, aquela coisa toda, e sacrifício humano, e foi indo, né, pervertendo a humanidade. E o objetivo dele é qual? Só perverter? Destruir. É tipo assim, ele sabe, né, tipo, que Deus é mais poderoso. É evidente que ele sabe. A criatura nunca vai ser superior ao Criador, mas ele vai causar o máximo de destruição que ele puder. Tipo, eu vou para prisão, mas eu vou levar todo o máximo de pessoas comigo. Vou causar o máximo de dano possível. Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição.